Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre devoção. E para isso, eu vou usar o texto que está em Apocalipse, capítulo 3. E vou falar sobre a igreja de Sardes, a carta de Jesus Cristo à igreja de Sardes. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestiduras, e não adorarão de branco, e andarão de branco junto comigo. Preciso trocar meu óculos, né? Pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós colocamos a nossa vida em tuas mãos agora, e clamamos ao Pai para que o Senhor venha falar conosco, ministrar nossa vida. O Senhor tem liberdade de agir, falar, se mover aqui. Vem com a tua unção sobre nós agora. Nós abrimos e inauguramos esse tempo de devoção. Nós prestamos um culto ao Senhor e nós queremos agora receber a tua palavra. Renova a nossa vida na unção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Coloca a mão no teu coração. Diga assim comigo: Senhor, eu me abro para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã essa palavra falou com muitas pessoas e moveu muitas pessoas aqui. Aconteceram no final do culto coisas extraordinárias aqui na igreja, que não vem ao caso para eu contar agora. Mas Deus tem feito maravilhas com a sua palavra, porque ela já é poderosa e eficaz para fazer isso em nossa vida. Nós vemos aqui nas cartas do Apocalipse, várias vezes o Senhor falando assim, conheço as tuas obras. Ficou ruim aí? Mexeram aí? Não? Conheço as tuas obras, conheço o teu labor, conheço a tua perseverança. Por várias vezes, o Senhor na sua palavra mostra que Ele conhece e sabe quem nós somos. O Senhor sabe o que nós fazemos. E se nós vermos aqui a palavra, nós podemos ser uma igreja que faz muito, mas Deus olhará para nós e vai dizer assim: olha, eu que conheço o teu interior, eu que conheço o teu coração, o que você faz não condiz com o que você é. As suas obras não condiz com o seu interior, não condiz com o que eu leio no teu coração, porque o Senhor é o único que esquadrinha o nosso coração, que lê o nosso coração e que lê a nossa vida no nosso interior, além daquilo que nós mesmo nos conhecemos. O Senhor nos conhece mais do que nós nos conhecemos. E Ele fala assim no versículo 1, conheço as tuas obras, e no finalzinho Ele diz assim, que tens nome de que vives e estás morto. Você até tem uma fachada, você até aparenta que está bem, mas conhecendo o seu interior, você está morto. O teu nome é de que está vivo, mas o seu interior não está muito bom. Você está vivendo de aparência, mas na verdade você está uma pessoa morta, fria na fé, sem devoção alguma, sem vida com Deus. Na igreja, no ajuntamento, nós somos uma bênção. Mas quando estamos sozinhos, é que revelamos realmente qual é o nosso relacionamento com Deus.
No ajuntamento, o clima já está preparado para isso. Os louvores, a adoração, o mover de Deus, a unção do Espírito que se move em nós. Aqui você é uma bênção. Mas quando você está sozinho no seu quarto, no seu trabalho, aonde você estiver, é nesse momento que você revela a sua verdadeira devoção ao Senhor. Os cultos são preparados para isso. E aqui nós somos avivados. Aqui nós estamos renovados por Deus. Mas muitos, quando saem daqui, vivem e sabem que vivem na verdade uma mentira. Cíntia, você não mexeu, ficou assim, normal? Então acho que, não sei se acabou a pilha ou ficou um pouco ruim aqui para mim, ficou sem agudo e não tô recebendo aqui o retorno. No versículo 2, o Senhor diz assim: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. O Senhor nos dá então uma orientação: olha, vigie, seja vigilante, porque ainda parece que há um restinho que não morreu. Faça o seguinte: consolida o resto que estava para morrer. Consolida o resto que estava para acabar, consolide isso. Levante isso. Busque você se restaurar. Muitos podem se sentir hoje, se eu ministrava meu coração, muitos podem se sentir uma farsa. Porque aqui na igreja todo mundo acha que você é uma pessoa muito espiritual, mas você sabe que você não tem orado. Você sabe que você não tem buscado. Você sabe que você precisa se levantar, você precisa melhorar. E eu creio que essa situação acusa muitas pessoas que estão passando por isso. Porque talvez você deve estar sofrendo, sem conseguir sair dessa caverna, sem conseguir sair dessa frieza espiritual. E eu, com toda a liberdade, irmãos, eu digo para você que por várias vezes da minha vida eu já passei por isso. Já passei por momentos que foram terríveis para mim, e há uma autoacusação, porque você pensa assim: tem um problema aqui, eu preciso me consagrar, eu preciso me devotar, eu até estou orando, mas eu não estou sentindo aquela experiência que eu tive no passado. Eu até estou clamando a Deus, mas eu não estou renovado no meu primeiro amor. Eu até estou indo para o culto, mas parece que tem alguma coisa que está faltando para mim. E fica uma autoacusação às vezes, e você fica pensando: eu não posso ficar assim, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que me consagrar, eu tenho que fazer, e você não sabe. A gente sabe da necessidade de voltar ao primeiro amor, mas parece que o caminho é muito longe, é quase que impossível. Resumindo, eu sei o que eu tenho que fazer, tá, mas como é que eu faço isso? Eu sei que eu tenho que, olha, eu sei que eu preciso me renovar, eu sei que eu preciso voltar a ser aquela pessoa que eu era no primeiro amor, mas tá, como que eu busco, aonde que está esse caminho? Como que eu faço isso? A hora que a gente entra numa frieza espiritual, e a gente como servo de Deus sabe que está frio na fé, sabe que está sem devoção, o pior não é nem saber que está sem devoção, o pior é dizer assim: como que eu faço para sair dessa situação? Como que eu faço para me mover agora e buscar a Deus novamente como eu buscava? Como é que eu faço para renovar meus sentimentos? Como é que eu faço para mexer no meu coração? Eu não consigo mexer no meu coração, eu mexo nas minhas mãos, eu consigo mexer com as minhas ações, mas eu não consigo mexer o meu coração. Como é que eu faço para voltar a arder no meu coração aquilo que ardia na minha conversão? Eu tenho o nome de que eu estou vivo, mas na verdade só Deus sabe o que eu estou passando. Por quantas vezes eu estive aqui, e uma vez um bispo nos ensinou, que às vezes nós temos que ser o Silvio Santos da fé. Você nunca viu o Silvio Santos triste? Sempre ele está rindo. Mas será que ele nunca passou por problemas? Com 80 anos, sei lá quanto que ele está agora. E será que ele nunca passou por aflições, mas você nunca viu ele chegar e dizer assim: quem topa tudo por dinheiro? Você nunca viu ele fazendo isso. Ele sempre esteve bem na câmera. Tem nomes de que vives. Mas o Senhor que lê, esquadrinha e sonda o nosso coração, sabe muitas vezes o quanto nós estamos sem devoção. Por isso, essa campanha de devoção que estamos fazendo, essa conferência de devoção, esse jejum da devoção,
é para despertar novamente aquilo que talvez se perdeu. Vou revelar para vocês alguns sintomas, para você identificar alguns problemas que talvez você está passando. Primeiro, falta de fervor espiritual, falta de sede de Deus. O salmista no Salmo 42 diz assim: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando nós estamos perto do Senhor, nós temos sede dEle, nós temos vontade dEle, nós temos desejo dEle. E quando falta esse fervor, falta essa vontade, falta esse entusiasmo, quando a nossa alma não sente mais sede de Deus, quando o nosso coração não arde mais em orar, em clamar ao Senhor. Irmãos, eu vou revelar para você, tem momentos que eu vou orar, e é tão prazerosa a oração, aquele momento é tão gostoso, e às vezes eu estou cansado, tomado pelo sono, eu fico com raiva do sono, porque eu tenho sede de ficar diante de Deus, a vontade de ficar ali, orando, eu sei que eu tenho que dormir, às vezes a hora passando, e eu vou ser prejudicado pela hora que eu não vou dormir, mas irmãos, tem momentos que estar na presença de Deus é o melhor lugar que nós podemos estar. Quando você não tem mais esse desejo, a tua alma não tem mais desejo de orar, é um sintoma que você perdeu a devoção. Quando a televisão ocupa mais tempo da tua vida do que diante de Deus. Quando um Netflix te dá mais prazer do que estar diante do Senhor. Então aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa errada nisso tudo, está faltando fervor espiritual. Há 2 semanas atrás eu achei interessante o movimento da nossa igreja. Pela manhã, acabando o culto estava cheio pela manhã, as pessoas ficaram em pé, assim que acabou o culto, ficaram em pé e começaram sozinhas a orar e a clamar a Deus, o mover de Deus. Ficamos cheios do Espírito Santo. À noite, culto mais cheio ainda, a mesma palavra, eu não escutava um glória a Deus na igreja. Acabando o culto, ninguém queria orar, ninguém abria a boca, um movimento estranho, uma frieza. Comentei até com algumas pessoas da igreja, irmãos, está na hora de nós renovarmos o nosso fervor espiritual, está na hora de nós clamarmos a Deus com sede. Pai, eu tenho sede do Senhor, eu tenho desejo. Outro sintoma de que falta devoção é que geralmente o pecado sempre está à porta. E quanto mais longe de Deus, mais perto da minha carne. Quanto mais longe, um abismo chama outro abismo. Já ficando mais distante, quando você vê, aí você cai. Ninguém cai de repente, vai caindo. Vai caindo. Você vê Davi, ele subiu no terraço, não foi para a guerra que ele deveria ir, olhou para a mulher do vizinho, desejou a mulher, perguntou sobre ela, maquinou tudo que tinha que fazer, foi caindo até que consumou o fato. O homem de Deus, a mulher de Deus, quando ele está afastado do altar, afastado da comunhão, ele vai se afastando, ele vai ficando mais frio, chega uma hora que ele está tão distante, está tão longe de Deus e tão perto da carne, o pecado jaz à porta. E quando percebemos que estamos tão longe, que não dá mais para voltar. Hoje, o Senhor quer alertar a nossa vida agora, porque enquanto você está em devoção com Deus, você quer repreender todo o pecado que se levanta contra você. Quando você está em devoção com Deus, falando, não, diabo, não vem me tentar com isso não, porque a minha vida está em Deus. Eu estou devotado ao Senhor. Aleluia. Quando você está longe, você não se preocupa tanto com o pecado. Você está longe da sua devoção com Deus. Outro sintoma da falta de devoção é a baixa frequência nos cultos. Talvez este seja um dos melhores indicadores. E quem ama não consegue ficar longe. Quem se devota não consegue ficar longe da adoração. Aliás, não vê a hora que vai chegar o culto.
Às vezes, quando o culto de quinta-feira se torna indiferente para você. Quando você quiser ir, você vai. Quando você quiser, você não vai. Se estiver muito cansado, você fica em casa. Se tiver jogo de futebol, você não vai assistir o jogo. Se estiver chovendo, é melhor que está chovendo, ficou difícil de sair. E aí você já percebe o quanto você perdeu o primeiro amor, porque no primeiro amor você ia na chuva, no sol, grandes distâncias, de bicicleta, a pé, de ônibus. Não importava o lugar, a distância, você se devotava a Deus e para as coisas do Senhor. O que foi que aconteceu? Quando você não tem mais saudade da casa de Deus, tem alguma coisa errada aí. Está faltando devoção. Os salmistas sabem expressar bem isso. Salmo 23, o salmista diz assim: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria, alegria. Salmo 84, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei os teus altares, eu encontrei a tua casa. Eu tenho desejo de ficar perto de você, Senhor. Eu tenho desejo de ficar em comunhão com os irmãos da igreja. Eu tenho vontade de ficar aqui. Outro indicador. Talvez esse seja o maior indicador da falta de devoção. O maior sintoma. Não se derrama nos louvores e nas orações. Não se derrama. Fica viajando na maionese, como diz na gíria. Ou então louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está cantando, mas está cantando uma coisa que é uma mentira no teu coração. Você adora a Deus com toda a verdade, em espírito e em verdade, quando você se derrama completamente, com intensidade. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando Davi adorava a Deus subindo a arca da aliança, ele dançava. Quando a sua esposa viu aquilo, até se escandalizou. E disse, você dança como um vadio qualquer. Ele respondeu, ainda mais me humilharei e ainda mais me derramarei diante do meu Deus. E não importa o que os outros vão pensar de mim. Eu adoro a Deus com toda a minha vida. A adoração é a marca da devoção. É a marca da devoção. Davi adorava fervorosamente. Quando uma igreja não se quebranta nos louvores, e apenas fica uma plateia assistindo o culto, assistindo o louvor, nossa, como cantou bem, como tocou bem, ou como tocou mal, como errou, como acertou, e quando fica apenas uma plateia, você deixou a melhor parte do culto passar. De você adorar e se derramar diante de Deus, de você levantar as suas mãos e adorar o Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. E aí você se derrama em louvores, você fecha os teus olhos, você não quer saber se alguém está olhando, se a iluminação falhou, se não falhou, se deu um estouro no louvor, que às vezes acontece, você está se derramando em Deus. Quando falta isso, é a prova que talvez você não se quebranta mais. O salmista fala assim, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O Senhor quer saber do nosso coração, da nossa vida. Sabe qual é um sintoma também de quando nós estamos sem devoção? Desejo de desistir de tudo e entregar tudo. O salmista no Salmo 55 diz assim, quem me dera asas como de pomba, eu voaria e acharia descanso lá no deserto.
Se Deus me der asas, eu vou e vou embora. Ah, se eu tivesse asas, abandonaria tudo, jogaria tudo para o alto. Se Deus me desse asas, eu pegaria a roupa do corpo e ia embora. Queria começar em outro lugar, queria fazer um lugar que ninguém me conhece, recomeçar tudo de novo, porque eu tenho que fugir do problema. Eu não posso enfrentar o problema, eu tenho que fugir dele. Ah, se eu tivesse uma caverna, eu pediria para mim a morte, assim como foi Elias. É o desejo, é o desejo. A primeira coisa que as pessoas fazem quando estão frios na fé é abandonar as coisas que o próprio Deus entregou na mão das pessoas. Acontece um problema, quer abandonar o casamento. Está sem devoção, quer abandonar o emprego, quer abandonar os ministérios, quer abandonar as coisas do Senhor. Não desista daquilo que Deus colocou em tuas mãos. Na parábola dos talentos, a parábola fala que o Senhor confiou em nossas mãos. Antes de nós temos que multiplicar e transbordar aquilo que Ele colocou em nossas mãos, há um detalhe: o próprio Deus confiou em nossas mãos algumas coisas. Olha a confiança, Ele depositando confiança em você. Sabe quando você chama alguém e diz assim: olha, eu confio em você, eu vou dar isso aqui nas tuas mãos. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Confio em você, vou entregar isso aqui nas tuas mãos. Mas quando estamos sem devoção, nós perdemos a vontade de fazer as coisas de Deus. Irmãos, vamos juntos restaurar a devoção pelas coisas do Senhor. Vamos restaurar a nossa devoção com as coisas de Deus. Vamos consolidar aquilo que estava para morrer. Vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para restaurar o fervor. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Primeira orientação de Deus aqui: lembra-te. Recorde os momentos que você estava em comunhão com Deus, quando a devoção fazia parte da sua vida, que você não se importava com um, com outro, com ciclano, com beltrano, você estava para adorar a Deus. Veja o lugar que você caiu. Ele diz assim: lembra-te do que você recebeu, do que você ouviu, guarda isso, guarda o que você recebeu. É uma orientação, você guardar, proteger, não permitir que você perca. Guarde, guardar é o contrário de perder. Guarde isso, guarde o que você tem ouvido. E no mesmo versículo: e arrepende-te. Escrevendo essa palavra ontem, eu escrevi uma frase aqui embaixo da palavra arrepende-te. O que fazer depois de uma palavra dessa? Se não apenas nos ajoelharmos e nos rendermos à vontade de Deus. E nos arrependermos das coisas. Eu sempre ensinei vocês que todo cristão que entra numa igreja passa por 3 fases. E eu vou acrescentar hoje, eu estou aprimorando o que Deus me deu. Não são só 3 fases, são 4. A primeira fase é a fase do encantamento. A pessoa vem para a igreja, ela se encanta. Ela recebe o primeiro amor, ela está encantada com as coisas de Deus. Tudo para ela é uma maravilha. Ela não vê nenhum problema, o amor é cego. Ela está no primeiro amor. Ela não vê os defeitos, ela não olha para as pessoas, ela está encantada com as coisas de Deus. É o primeiro amor daquela pessoa. Toda pessoa passa também pelo desencantamento, quando os defeitos e problemas começam a aparecer. Quando as pessoas deformadas começam a cutucar e pisar no nosso calo. É nessa hora que se revela algumas pessoas. Eu chamo esse momento de massacre da serra elétrica. Só os fortes sobrevivem. Todo mundo passa por esse desencantamento. Alguns morrem nessa fase. Mas tem aqueles que passam para a terceira fase, que é a fase da maturidade. Você se encantou, se desencantou,
mas venceu aquele desencantamento e obteve a fase da maturidade espiritual. Te louvarei, Senhor, em toda e qualquer situação. Estou aqui para servir o Senhor, não estou aqui para servir a homens, não estou aqui para ficar encantado com os homens, mas com a Tua presença santa. E aí você vive nessa fase da maturidade. Só que essa semana Deus me levou a pensar que isso que eu estou planejando, como é que eu falo? Esquematizando, está incompleto. Porque há pessoas que se encantam, se desencantam, ultrapassam o desencantamento, o massacre da serra elétrica e vivem na maturidade. Agora a pessoa amadurecer, ela não tem mais aqueles mimimi, ela já ultrapassou essa fase, só que está faltando uma. Há pessoas que estão nessa fase e ficam nessa fase, só que está errado. Tem que ir para a quarta fase, que é voltar ao primeiro amor. Voltar para ter aquele fervor. Não basta você falar assim, ó, sou maduro. Agora é o seguinte, olha, você quer saber? Quando eu quiser orar, eu oro. Quando eu quiser ir para a igreja, eu tô na maturidade. Quando eu quiser exercer meu ministério, eu exerço. Não preciso mais, entendeu? De ficar indo no gruda. Eu não preciso mais de ficar em intercessão. Agora eu trabalho com o que dá. Não, irmão. Você passou daquela fase, ganhou maturidade, agora eu quero ver se você acha o caminho de voltar lá, ó. De voltar lá ao primeiro amor, a dizer assim, ó, deixa comigo, agora eu vou fazer tudo o que eu fazia antes e ainda mais. Vou voltar ao primeiro amor, ao fervor, à paixão que eu tinha. Quando eu ficava nas alturas, quando eu ficava extasiado com as coisas de Deus, quando eu sonhava com o reino, e eu desejava e aspirava as coisas do Senhor, quando eu tinha aquela fé cega, aquela fé que eu tenho fé, eu acredito na palavra como uma criança, o problema é que a gente vai crescendo, né? E aí cabe a nós aquele louvor, quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Senhor, eu só quero crer novamente. Devolve o primeiro amor para mim, Senhor. Devolve as experiências que eu tive com o Senhor. Eu quero voltar a me alegrar com coisas pequenas que para mim já ficou normal demais. Quando você se alegrava com a salvação de alguém, quando você se alegrava quando alguém se convertia, com o batismo, com o testemunho de um irmão. Hoje talvez ficou para você muito chato tudo isso. Você não se alegra mais, não tem mais aquela ousadia que você tinha, ousadia infantil muitas vezes. Você pregava em todos os lugares, você não podia ver alguém que você falava da palavra de Deus, você ficava até aquele crente chato, de tanta devoção que você tem, tanto primeiro amor que você tem, você quer compartilhar o que você recebeu. O que aconteceu com você? Foi os homens, foram as decepções, o que te fez parar? Está na hora de nós voltarmos ao primeiro amor, com a namorada, um namorado, aquele momento maravilhoso que você ficava numa paixão. Eu sempre dou aquele exemplo da ligação, né? Você está com a sua namorada, você fala, desliga você. Fala, não, desliga você. Hoje em dia é mais WhatsApp, né? Mas na nossa época, era claro, 6 centavos, 1 minuto. Tinha que aproveitar. Desliga você, não, desliga você. Ah, meu Deus, a palavra de Deus no culto, para você era doce como mel. Você absorvia a palavra,
Quando o culto se torna um fardo, um problema, uma chatice, e você pensa assim, não vai acabar esse culto nunca. Como diz no norte, não vai acabar essa bexiga. Não é? E aí o louvor repete essa casa. Você fala, não acredito. Vai voltar de novo. Apareça. Você fala, não acredito. Agora vai acabar ele. Essa casa. Você fala, meu Deus. 15 vezes. Quando você pensa assim, aí você já olha aquela expectativa assim, agora vai acabar que eu quero sentar, tá trincando já minha perna que eu quero sentar. Aí a pessoa volta assim, só a igreja. Essa casa. Quando o louvor se torna uma chatice para você. Se tivéssemos uma câmera para filmar algumas pessoas, você ia se surpreender. Sabe com o quê? Com a tua falta de devoção e com o primeiro amor do teu irmão. Seria legal às vezes pegar uma câmera e filmar você. O louvor cantando, essa casa é sua. E você está assim, ó. Atenção, para você. Aí a câmera vira naquela pessoa que está chegando na igreja. Porque a alma farta faz o quê? Pisa o favo de mel. Mas a alma faminta, até o amargo é doce. Aí a câmera vira assim, ó. Aí aquele novo convertido, você vê ele tá chorando, as lágrimas escorrendo no rosto, ele dizendo, essa casa é sua casa, e nós deixamos ela para você, Jesus. E aí ele pensa assim, não pode acabar agora esse louvor, se tocar mais uma vez eu não vou aguentar, eu não estou conseguindo ficar em pé, e ele está lá, e aí vira a câmera para você, e você, essa casa... Cuidado, irmãos, para não perder o primeiro amor, não perder a inocência. Ah, como é gostoso adorar a Deus, como é gostoso adorar a Deus. Precisamos voltar ao primeiro amor, quando você era apaixonado pelas pessoas, independente das deformações delas. E você amava, eu amo, é aquele amor que você toma uma fechada no trânsito e fala, Deus abençoe. Vai na paz, meu irmão. Glória a Deus. Oh, aleluia. Você recebe a fatura do cartão, você diz aleluia. Deus é fiel. Por quê? Porque você está no primeiro amor. Quando uma igreja se devota, irmãos, perceba o que está acontecendo. Uma igreja com quase 500 membros está se devotando ao Senhor, se consagrando a Deus em devoção, em consagração, em separação ao Deus vivo. Nos comprometemos a orar. Quando o povo se reúne para orar, como a pastora Roseli leu aqui, lá em Atos 4 houve um grande terremoto. Lá em Pentecostes todos foram cheios do Espírito Santo. Eu estou aqui pronto para receber as experiências que Deus quer derramar sobre nós. Quando uma igreja se devota, vou te falar agora as consequências da devoção. Primeiro, grande mover de salvação. O avivamento vem na igreja, o fervor, a glória de Deus se derrama sobre nós. O Espírito Santo toma conta da igreja. A igreja se rompe em salvação de pessoas. Hoje pela manhã estávamos aqui no ensaio do louvor. No ensaio do louvor, uma pessoa veio aqui para frente e falou assim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Não foi o que aconteceu aqui? Os pastores desceram aqui, os salmistas desceram para orar pela pessoa. Disse, eu quero entregar minha vida agora a Deus. Atraída pela presença do Senhor. É maravilhoso você ver como a cruz atrai, como a devoção atrai. A devoção gera devoção. Quando você vê alguém devoto, você quer se devotar também, uma coisa chama a outra. Você vai tendo esse desejo. A igreja, quando está devotada a Deus, ela se rompe em evangelismo.
há um ardor missionário. Deus vai levantar missionários nesse tempo de devoção. Deus vai levantar você para pregar a palavra de Deus. O Senhor vai encher a tua boca com a unção dEle. Você vai ser um pregador da palavra nesse tempo de devoção. Deus vai te levar a pessoas que até hoje você não foi. O Senhor vai te dar autoridade como até hoje você não teve. O Senhor vai te levantar como uma boca profética nessa terra. Em nome de Jesus. Quando nos devotamos, há um desejo ardente por santidade, por separação a Deus, separação ao Senhor. A devoção gera o largar do pecado, o abandonar o pecado. Todos aspiram por pureza, por moralidade. Essa é a consequência da devoção. Nós estamos nos separando hoje, Senhor, para nos purificarmos e agradarmos a Ti, glorificarmos o Teu poderoso nome. Começamos essa campanha de devoção para Te glorificar e Te agradar com a nossa própria vida. A devoção, ela gera mais devoção, intensa sede de Deus. Sabe quando você sente sede? Sede mesmo, estou com sede. Sede, eu quero matar minha sede. Devoção gera mais devoção. Eu não sei quem percebe. Por exemplo, comigo é assim, quanto mais eu durmo, mais eu durmo. É verdade. Não é brincadeira. Quando eu durmo pouco, eu sinto menos sono. Meu corpo vai se acostumando a dormir pouco e eu não sinto sono, eu durmo menos. Aí quanto mais eu durmo. E mais me dá sono. Quanto mais você se devota, mais vontade você tem de se devotar, mais vontade você tem de estar aqui, mais vontade. Irmãos, eu quero ver vocês nessa semana desejosos de estar aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Desejosos de estar aqui, recebendo a palavra. Da mesma forma que a corça anseia por águas, assim eu tenho sede do Senhor. E eu finalizo aqui, irmãos, dizendo o seguinte: eu conheci uma geração muito desejosa de fazer as coisas de Deus. Eu nasci nessa geração. Eu nasci numa geração que não media esforços para fazer a obra e as coisas de Deus. A pastora Vanessa e eu, quando começamos a namorar e casamos, a gente participou de tantas coisas, fazíamos tantas coisas juntos assim, que hoje com as crianças talvez ficamos um pouco limitados. Mas eu lembro, por exemplo, que fomos para o IMB, num evento que aconteceu lá, de 24 horas de louvor e adoração e culto e palavra. A gente foi com 2 mochilinhas, pegamos o ônibus, não tinha carro não. Pegamos o ônibus, fomos de ônibus para lá, com mochilinha, as coisas na mochila. Ia para lá, ficava 8 horas adorando, quando não aguentava mais, saía do meio da multidão. A pastora Vanessa encostava num canto, jogava a mochila num canto, ela deitava, dormia, eu ficava de olho. Depois ela acordava, eu dormia um pouco, aí tocava a banda que a gente queria ouvir, a gente levantava, ia lá 4 horas da manhã adorar, 24 horas. 24 horas, quantas vezes eu participei de vigílias na minha vida, da meia-noite às 6 da manhã. Quantas vezes fizemos evangelismos, eventos que acabavam com a nossa saúde não, com o nosso, como é que eu posso dizer? Que cansava a nossa vida, acabava com o nosso, não vem a palavra, nosso vigor, de tanto que a gente trabalhava. Olha, há 20 anos atrás, nós fazíamos um evento chamado Rock Skate Festival. Era a febre do skate e do rock. Aqui na Praia Grande tinha algumas bandas. Minha banda se chamava Remake. Tinha uma banda que se chamava Tridpefs, que era a banda do Soró, Babu e Maurício. Tinha uma banda chamada Profecia, de um rapaz lá no Samambaia, esqueci o nome, ele é pastor hoje, um branquinho, esqueci o nome dele. Tinha várias bandas aqui, a gente chamava as bandas, e aí a nossa pastora tinha uma Ranger, e ela ia buscar as rampas de skate
nos lugares onde tinha os skates, ela pegava as rampas e levava para a igreja. A gente montava as rampas na igreja e rock rolando, evangelismo. E aí tinha assim uma tecnologia naquela época, tinha um estrobo na igreja desse tamanhozinho assim, ó. E era lâmpada com celofane, tudo colado assim, ó, o celofane para poder fazer a iluminação. O celofane grudava assim, queimava. E a gente fazia iluminação, e jogava iluminação e tal. E na igreja evangelismo, para levar a palavra aos jovens da igreja. Acabava o evento, sei lá, 1h da manhã. Aí acontecia, ia embora todo mundo, ficava 3, é sempre assim. Desde a minha época lá, até hoje. Fica 3 ou 4, todo mundo vai embora. Aquela bagunça na igreja. E agora? Vai ter culto logo pela manhã. Aí a gente ficava lá. O púlpito da igreja era um carpete vermelho. Uma poeira. O pessoal pisava lá, pisava aqui, de skate lá, de skate aqui. Era uma... Olha, a igreja sem recursos, não tinha nem cabo da vassoura. A vassoura era só o negocinho, não tem o cabo. Então a gente varria com a mão aquilo assim, ó. A pastora falava assim, passa vinagre. Que era para ficar mais limpinho. E a gente lá limpava, arrumava as cadeiras, lavava, um lavava o chão, outro limpava aqui e tal. Aí ia cansado, quebrado, irmão. Você imagina o que é fazer um evento para jovem desse jeito, com banda, troca banda, não sei o quê. Chegava em casa 3h da manhã. Quando eu deitava na minha cama, eu pensava assim, ó. Amanhã, 8h da manhã vai ter culto. E não vai ter ninguém para tocar. Não vai ter ninguém para tocar 8h da manhã. Ninguém vai. Ah, mas eu deitava na cama. Eu já colocava o relógio para despertar, já 7h da manhã, para poder chegar na igreja, abrir a igreja e tocar no culto das 8, no culto das 10, pregar no culto das 3, participar do culto das 5 e culto das 7. Era assim nosso domingo. Nós fomos formados assim. Nós fomos formados desse jeito. Eu cresci numa geração que as mães falavam assim, leva o colchão para a igreja, e era verdade, se falasse muito, levava. Tanto que eu fui para a igreja. Meu pai foi embora para São Paulo, com a minha mãe, com o meu irmão, e eu fui morar na igreja. E havia uma geração que se doava, ia de lugares distantes. Nós perdemos isso por quê? Está na hora de nós voltarmos ao primeiro amor. Restaurar o desejo de fazer as coisas do Senhor. O Senhor quer renovar a nossa vida. Feche os olhos, por favor. É tempo de renovação da nossa devoção. Nessa conferência, eu quero renovar minha devoção a Ti, Senhor. Se você precisa voltar ao primeiro amor, essa palavra foi para você. Se você já está bem, você precisa melhorar. Eu tenho certeza que você pode melhorar. Tenho certeza que você pode se devotar mais a Deus. Se você reconhece que você precisa orar mais e se devotar mais, fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, há momentos de devoção que são chamados de contemplação. Contemplação é só você parar e contemplar a beleza da santidade do Senhor. Só isso. Feche os olhos e olha para Jesus agora. Contempla Jesus. Contempla a cruz. O Criador do céu e da terra. Contempla o Pentecostes, a presença dele, o Espírito Santo. Eu chamo o Espírito Santo aqui, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo.
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Levante as suas mãos aos céus, comece a orar a Deus agora.